A Rússia é o agressor na Ucrânia. É realmente tão simples assim? Este artigo foi escrito por Tom Mullen, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Se você não recebeu o memorando, o governo dos Estados Unidos está extremamente interessado que você veja a invasão russa da Ucrânia de uma maneira e apenas de uma maneira. A Rússia é o agressor devido à sua invasão não provocada de um país soberano. A Ucrânia deve ser apoiada pela OTAN com todas as ferramentas econômicas e financeiras disponíveis para punir a Rússia por esse ato ilegal. É seu dever como pessoa íntegra e moral sofrer as consequências econômicas dessas sanções, porque é isso que somos. É verdade que a Ucrânia não havia cometido nenhum ato explícito de guerra contra a Rússia antes da invasão. Não havia violado as fronteiras da Rússia com tropas, não havia realizado ataques aéreos a alvos dentro das fronteiras da Rússia, não havia lançado arma biológica contra a população da Rússia, até onde sabemos. Por esses parâmetros, a Rússia foi certamente o agressor nessa guerra contra a Ucrânia. E pelos mesmos parâmetros, os Estados Unidos foram o agressor no Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, Iêmen, Iugoslávia, Kosovo, só para citar algumas intervenções recentes. Então, existem outras razões válidas, pelos seus padrões, para a guerra preventiva? A razão declarada para invadir o Iraque foram as supostas armas de destruição em massa, que seriam usadas contra os Estados Unidos no futuro. A Rússia também citou armas de destruição em massa na Ucrânia que poderiam ser usadas contra a Rússia no futuro. As armas iraquianas de destruição em massa não estavam lá. Muitas pessoas suspeitam que o governo Bush nunca acreditou que elas estivessem e simplesmente as usou como um falso pretexto para a guerra. Que os planos de invasão tenham sido discutidos na primeira reunião de gabinete de Bush, meses antes do 11 de setembro de 2001, certamente dá apoio indireto a essa teoria. O governo dos Estados Unidos negou veementemente que houvesse laboratórios de armas biológicas na Ucrânia, até que Victoria Nuland disse a Marco Rubio, durante seu depoimento no Senado, que os ucranianos tinham laboratórios de pesquisa. A nova história tornou-se que os laboratórios estavam estudando biotecnologias puramente defensivas para impedir um ataque com armas químicas. Isso pode ser verdade. No entanto, Nuland está preocupada que os materiais nesses laboratórios possam cair nas mãos dos russos como resultado da invasão. Basta lembrar que as narrativas que recebem apoio total da mídia geralmente evoluem. Aspas. As vacinas contra a Covid são 95% eficazes na prevenção da infecção. A proteção das vacinas contra a Covid pode diminuir. As vacinas contra a Covid não previnem a infecção, mas previnem doenças graves. Nós nunca dissemos que as vacinas contra a Covid previnem a infecção. Fecha aspas. Uma evolução semelhante ocorreu em relação à teoria de vazamento de laboratório do Covid. No início da controvérsia do laboratório de armas biológicas, a ideia de que havia laboratórios foi desprezada como teoria da conspiração. Hoje, eles, aspas, não são realmente laboratórios de armas, mas ainda contêm materiais perigosos, fecha aspas. Qual será a história daqui a um mês? Independentemente disso, parece haver muito mais bases para a alegação russa de laboratórios de armas biológicas na Ucrânia do que para as alegações dos Estados Unidos de armas de destruição em massa no Iraque. No entanto, nenhum boicote mundial aos Estados Unidos ocorreu após a invasão do Iraque. A Rússia também afirma estar defendendo repúblicas separatistas em Donbass contra as atrocidades cometidas pelo governo ucraniano. Ninguém contesta que o presidente Zelensky estava bombardeando a região antes da invasão da Rússia. Como isso é diferente das intervenções militares dos Estados Unidos na Síria ou Kosovo? Kosovo é especialmente semelhante por ser uma região separatista, povoada por pessoas de etnia, idioma e culturas diferentes do resto da Iugoslávia. Os Estados Unidos tomaram lado da região separatista contra o governo do país do qual se separou. Tanto no Kosovo quanto na Síria, os Estados Unidos justificaram suas intervenções militares com base em supostas atrocidades cometidas pelo governo reconhecido contra os rebeldes. Por que é diferente quando a Rússia faz isso? Existem duas diferenças importantes entre o conflito Rússia-Ucrânia e qualquer uma das intervenções militares dos Estados Unidos acima mencionadas. Primeiro, a Rússia está intervindo em um conflito em sua própria fronteira, não a milhares de quilômetros dela, como no caso das intervenções dos Estados Unidos. Segundo,
A Rússia está obviamente respondendo à tentativa de décadas do governo dos Estados Unidos de admitir a Ucrânia na OTAN, justificando assim o envio de tropas e armas da OTAN, incluindo armas nucleares, para a Ucrânia. Esses esforços incluíram a realização de revoluções coloridas para derrubar o governo ucraniano 2 vezes, em 2004 e em 2014, para este propósito expresso. A essa alegação, o complexo de mídia do governo dos Estados Unidos responde que a Ucrânia é um país soberano e pode entrar em qualquer aliança que desejar. Putin responde, aspas, os documentos internacionais consagram explicitamente o princípio da segurança igual e indivisível, que, como você sabe, inclui a obrigação de não fortalecer a própria segurança em detrimento da segurança de outros estados. Posso consultar aqui a OSCE, Charter for European Security, adotada em Istambul em 1999, e a Declaração da OSCE de Astana, em 2010. Fecha aspas. É a alegação de Putin que a Ucrânia violou esses acordos. Mesmo que não seja um membro oficial da OTAN, tem sido um membro de fato devido ao envio de tropas e armas para a Ucrânia nos últimos 8 anos. Qual é a resposta da OTAN a esse argumento? Alguém realmente acredita que se a Rússia não tão secretamente derrubasse o governo do México, admitindo-o como uma aliança contra os Estados Unidos, que incluía, digamos, Cuba e Canadá, e começasse a realizar exercícios militares dentro das fronteiras do México, enquanto o presidente mexicano meditava sobre a aquisição de armas nucleares, que o governo dos Estados Unidos ficaria de braços cruzados porque o México é um país soberano? Os Estados Unidos há muito reivindicam o status de nação excepcional, imaginando que tem um mandato para policiar o mundo militarmente e punir o que considera nações desonestas por mau comportamento. O que excepcional realmente significa é que o governo dos Estados Unidos não acredita que a lei internacional se aplique a ele da mesma forma que se aplica a todos os outros países do mundo. Vladimir Putin demonstrou tremenda contenção enquanto observava a longa marcha da OTAN para o leste em direção às suas fronteiras. O governo dos Estados Unidos descartou suas preocupações como as do líder de um poder secundário. Seu último esforço diplomático foi feito no final de 2021. Pedindo o que qualquer observador objetivo descreveria como abstenção de colocar as armas perto de suas fronteiras. A nação excepcional descartou seus pedidos mais uma vez. Então, Putin agora fez uma declaração clara na Ucrânia. Aspas. A Rússia também é excepcional. Fecha aspas. O livro de Provérbios diz, abre aspas, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Fecha aspas. Qual nação tinha sido soberba e altiva antes da guerra estourar? O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.